depois foi para 50, né? E agora apareceu um arrematante, né? Inclusive ele é advogado aqui em Santos, o Bruno Brandt, ele acho que é investidor, ele faz esse tipo de negócio. E o meu irmão, que teria que estar comigo, se juntou com a minha tia, porque ele acha que eu não quero vender, que eu estou fazendo corpo mole. Estou tentando, meu marido tentou vender esses anos todos, eu também, e a gente não consegue vender. Quando vai falar com a minha tia, ela barra, sabe? Apareceu um cara muito bom de sobreposta, mas eu não sei o que aconteceu, o cara desistiu. Então, com ela não tem negócio. Não tem mais Entendeu? conversa, né? Ela não é, ela é rancorosa, tem problemas de família, então ela está descontando tudo, né? E aí o juiz arbitrou, quero falar isso a ele, para eu pagar 2 aluguéis, isso no início. Ele avaliou o aluguel dessa casa em R$ 4.000 em 2016. Nossa Senhora. E aí pediu para eu pagar 2 aluguéis, um para minha tia e um para a Fernanda, porque eu acho que na escritura está 25% dela e 25% da filha dela. Então o juiz deu para pagar os 2 aluguéis para elas. A conclusão é o seguinte, vê bem, deixa eu ver aqui se eu vejo aqui. O cara arrematou, eles aceitaram 30 parcelas, já que eles estavam com pressa para pegar o dinheiro, aceitaram esse negócio. Eu sou a pior, eu sou a mais afetada, porque eu tenho que pagar os aluguéis, eu moro aqui, eu não tinha como morar em outro lugar, entendeu? Então aí o que acontece? Está aqui, ele de 1,5 milhão foi para 773. Aí o juiz fez, no caso, eu acho benfeitorias, né, que eu guardei as notas fiscais do que minha mãe construiu, ele deu vitória para a gente, né? Ele colocou, ele arbitrou em 10,87%, né, por cento, em cima de 773, em cima do valor, né, que ia ser arrematado, né? No caso, deu 70 e poucos mil. E no final deu, com juros, né, deu 311 quebrados daí. Descontando os aluguéis, eu ainda fiquei devendo 50 mil. Vê bem o final da história. Meu Deus do céu. 50 mil reais. 50 e alguma coisa aqui. Tá aqui, até eu separei um negócio aqui. Entendeu? E aí, o que acontece? Meu advogado passou para uma outra advogada que estava com ele e falou, ela pegou e falou assim, Inês, isso antes do dia 20, né? Faltavam 4 dias. Foi agora em dezembro. Ou se o juiz mandar você sair, você tem 15 dias para sair. Ou você escolhe, você espera o juiz falar, ou você entra em acordo para sair daqui a 30 dias. Eu fiquei muito louca, né? Você faz acordo para sair em 30 dias, sendo que ia entrar o recesso, dia 20. Entendeu? Então eu peguei e falei, não vou falar nada, porque vai entrar em recesso, e eu vou ver o que eu vou resolver. Essa história toda, entendeu? Quer dizer, se juntaram todo mundo contra mim. Essa aqui foi a conclusão. E eu passei um ano novo nervosa, sem saber para onde eu vou, para que destino, sabe? Eu sei. Eu fiquei assim, perdidíssima, que eu não imaginava, né, que eu vou sair daqui com um imóvel desse, sem nada ainda, entendeu? Essa é a história da situação, sendo que eu lutei, já sei como é que é a história. Se eu tivesse, que eu falo, tá vendo? Se eu tivesse entrado com esse campeão, eu seria a pior das piores. Entendeu? Porque eu tô aqui desde 15 anos, eu tô com 64, vou fazer 65 agora esse ano. Eu vim para cá, minha avó sempre morou aqui, eu vim para cá com 15 anos, né, para morar com ela, meu avô tinha morrido e tô aqui. Eu saí daqui quando eu casei e voltei. Fiquei 8 anos fora e voltei. Praticamente eu estou aqui, entendeu? Para no final acontecer isso, né? A verdade é uma só. Muitas vezes a gente fica pensando muito no que os outros vão pensar, né? Ah, vou fazer uso capião, o que os outros vão pensar de mim? Meu Deus do céu. E você vê, aí depois de tudo isso você foi prejudicada. Por quê? Fizeram uma ação de arbitramento de aluguel contra você, você foi condenado a pagar aluguel,
nessa ação de arbitramento de aluguel. É uma ação pesada, porque o valor é alto, né? O saldo que ficou é um valor alto de aluguel, então vai acumulando. Além da ação de arbitramento de aluguel, fizeram uma ação contra você de extinção de condomínio, que também é chamada alienação judicial. Essa ação tem o objetivo de fazer com que o imóvel seja vendido, né? Quando um coproprietário, um ou vários queiram que o imóvel seja vendido, o objetivo dessa ação é levar o imóvel a leilão e alguém vai arrematar, e foi o que aconteceu, alguém arrematou. Ou seja, você viu o fator de dó, pensar muito no que os outros vão pensar. Se você tivesse feito uso capião, você poderia ter usado o uso capião em matéria de defesa. Tem a súmula 237 do Supremo que diz o quê? O uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa, então você conseguiria talvez inibir a extinção de condomínio, atrasar o arbitramento de aluguel, pedir uma averbação premonitória dentro do uso capião para que constasse na matrícula. Aí o investidor, quando vai investir no imóvel do leilão, vai arrematar o imóvel do leilão, a hora que ele vê na matrícula do imóvel uma averbação premonitória de um uso capião, pode ser que ele seja desestimulado a não comprar, né? A não fazer o negócio, ele seja estimulado a deixar de fazer, desestimulado a comprar. Então, tudo isso você poderia ter usado a seu favor, mas não adianta chorar leite derramado, já foi. Já foi. Agora sabe o que doutor Júlio, é que na época eu nem imaginava negócio de uso capião, né? A gente não tem conhecimento, né? E talvez na época eu nem mexia no celular, eu não gostava muito desses negócios, né? Então a gente fica, logicamente, né, limitada, né, às informações, né? Eu de tanto que eu mexo hoje, que eu achei o senhor lá, né? Fiquei vendo os vídeos lá e falei, ai meu Deus, eu fiquei chorando, eu falei, O lado bom, que no passado existia uma discussão se caberia ou não os capião de herança de herdeiro. Hoje não, hoje já é algo certo, né? Já está pacificado que sim, o Superior Tribunal de Justiça, ele já deu uma primeira decisão, depois surgiram várias outras, que cabe os capião de herança, de herdeiro. Basta você ter os requisitos dos capião, posse, manso pacífica, animus domini, você tem, porque você tem muito tempo aí na posse do imóvel, e basta você ter a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel. O que é a posse exclusiva? Só entra quem você deixa na sua casa. E a gestão exclusiva, só você pagar as contas, faz benfeitorias. Então, o lado bom é que você tem esse direito a seu favor. Hoje, em 2023, professor Júlio, eu quero fazer uso capião, eu sou herdeira, eu sou sobrinha, eu sou prima. Você tem direito, está pacificado isso. Cabe os capião de herdeiro ou contra herdeiros, né? Os capião não é contra ninguém, é até errado falar contra, né? Mas cabe os capião sim. Você poderia ter usado num outro momento, que seria um momento mais fácil para você evitar tudo o que aconteceu. Agora, dá para usar ainda? Dá. Mas a gente dá para usar ainda, mas a gente está saindo um pouquinho atrasado nessa história, entendeu? Mas dá para fazer ainda. Dá para fazer. Pode ser que você ganhe, né? Dá para fazer. Eu achei que não dá para fazer. Por que dá para fazer? Porque você tem os requisitos do capião. Posse, manso pacífico, animus domini. Quanto tempo de posse você tem exclusiva aí nesse imóvel? Então, é que eu estou te falando. Porque desde que meu avô faleceu... Vamos fazer um cálculo. 1900 e... Meu avô morreu em 72, né? 73, deixa eu ver... Eu acho que foi em 74. Foi por aí. Acho que foi em 74. Porque a minha avó ainda estava comigo em outra casa, né? Aqui estava alugado, né? Aqui estava alugado. Aí a prefeitura exigiu que nós viéssemos para cá. Então, acho que foi em 74. Porque 14, 15... 74. De 73 para 74 vim para cá. Maravilha! Você tem direito de fazer uso capião. O herdeiro pode fazer uso capião e não é que, será que vai ganhar? Vai ganhar. Você vai ganhar, porque se você tem todos os requisitos, só que você não pode perder você não pode perder a posse, né? Porque se acontecer de você perder a posse, aí não é mais uso capião, é uma outra ação. Ação publiciana para você recuperar a posse com base na posse que você tinha para efeitos de uso capião, entendeu? Mas mesmo que o cara arrematou, mesmo porque a posse, o que você tem, a posse sui generis, né? O que é sui generis? O enunciado 492 ele fala isso. A posse é um direito autônomo em relação aos demais direitos. Então,
Mesmo que o sujeito tenha arrematado o imóvel, se você faz uso capião, você está fazendo com base na posse que você tem, entendeu? Sim. Hoje não tem muito o que fazer, ou você faz uso capião, não é um uso capião, aquele uso capião inicial, né, que tinha tudo para travar tudo e todos, é um uso capião um pouquinho mais complexo, mas ainda dá para mexer com o uso capião e é a única alternativa segura que você tem hoje para tentar fazer algo diferente, para não perder esse imóvel, para tentar virar o jogo e negociar esse imóvel, entendeu? Entendi. Me fala uma coisa, o condomínio você está pagando? Então, você falou a prefeitura, né? O IPTU? Tem o IPTU e tem o condomínio, porque é apartamento, né? Não. É casa? É casa. É casa. O IPTU você está pagando? Não, então, eu não paguei justamente por causa dessa confusão toda, né? Porque além de eu pagar dos aluguéis, eu falei, eu não vou pagar sozinha. Porque como é que eu vou dividir com eles, né? Quer dizer, eu fiquei assim, né? Até fomos lá para resolver, porque obviamente tem um função de justiça aqui, né? E tudo mais, a gente fica, né? Eu falei, né? Eu fui com meu marido lá, mas a gente, como estava já nessa situação toda, eu falei, vamos esperar, porque, né? Então, a gente está assim, né? Até fui na prefeitura agora, foi antes do Natal, né? Falei com a moça lá, né? E ela conversei com ela, né? Então tá assim, tá tudo ainda sob controle ainda, né? Então... Hoje a conta de água e luz está no nome de quem? Então, a da água está no meu nome. E a da luz, como meu pai, era sempre o nome do meu pai já faleceu, mas ficou no nome dele, tanto que está no nome dele lá. Entendi. Pelo menos é uma prova, né? É uma prova, claro, verdade. E me fala uma coisa, você fez muitas benfeitorias nesse imóvel? Você tem recibo, comprovante dessas benfeitorias? Tenho tudo. Tem. Guardei tudo. Que tipo de benfeitoria você fez nesse imóvel? Então, como eu te falei, aqui era uma edícula atrás e uma casa de madeira na frente. Então, a edícula tinha uns cômodos, eu preferi desmanchar na frente e fazer uma coisa só. E eu me preocupei mais com a parte da frente, né? Porque você sabe, para a gente construir gasta, né? Gasta. Você sabe que gasta, e aí eu fiz assim, eu me preocupei com a frente, né? Que tinha uma área muito grande, né? E aí eu peguei e falei para minha mãe, eu falei, mãe, mais para frente a gente reforma, né? Apesar que a gente deu uma pincelada na casa, tudo, né? Pintamos, né? Arrumamos a parte do telhado e tal. E aí eu falei para minha mãe, mais para frente a gente faz coisas melhores ainda, aí no fundo, né? A gente pode, né? Aí ficou assim, então eu gastei, a minha mãe gastou na época uns 200 mil em 96. Não digo 200 mil, mas 150 mil minha mãe gastou. Porque você vê, aqui na frente era uma área de 150 metros nós mexemos. Entendeu? Fizemos laje de 150 metros, né? Acrescentamos cozinha, tudo, né? Entendeu? Entendi. Então a gente gastou um dinheiro aqui. Quem tem mantido o terreno, fiz a loja aqui, né? A loja, apesar que ela é uma frente pequena, de 2 metros, mas ela tem um comprimento, né? De 12 metros. Meu irmão também fez uma construção no fundo, né? Então... Me fala uma coisa, Inês. Hoje, quais são as provas indispensáveis para fazer uso capião? Você tem que ter a posse, essa posse tem que ser mansa e pacífica e o ânimos domini. Você tem isso, você tem. Não é porque você está pagando aluguel compulsoriamente que você perdeu a posse mansa e pacífica. O que tira a posse mansa e pacífica são as ações possessórias e petitórias, e não é o caso, né? Você sofreu as outras ações. A posse sua é maravilhosa, é muito tempo. Você hoje tem fotos, desse imóvel deve ter, contas de recibo, notas fiscais, contato de prestação de serviço, às vezes comprou uma geladeira, um fogão, né, do seu nome, o endereço daí. Ah, sim, você tem tudo isso, não tem? Tenho. Água, luz, né?
Por mais que esteja no nome do pai, mas é você que paga, né? Tá, você que paga. Inclusive, né? Eu tinha até conta de água, de luz do meu avô aqui. Olha que legal. E nós guardamos aqui, que eu sabe aqueles pacotes que, né, com as coisas dele, às vezes você não quer se desfazer, mas eu guardei tudo, porque eu sabia com o que eu estava lidando, entendeu? Tanto que quando eu construí aqui, a gente queria, que nem eu falei para o senhor, né? A gente foi tentar comprar e ela não aceitou, a minha tia, né? E em 2005, nós recebemos uma herança da Ilha da Madeira, porque meu avô era de lá. Ah, tá. E nós temos terras lá, sabe? E aí, no contato com a família lá, passou sabe aquele túnel, não sei se você sabe, aquele túnel, a via rápida, né? Sei. No túnel ali na Ilha da Madeira. Sei. A minha terra tem um pedaço de terra em cima do túnel, né? Então, esse túnel cortou as terras e nós recebemos uma herança que nós até pagamos para minha tia, 50 mil reais e ficamos com 50. Só que era para pagar, era para dar entrada para ela, para comprar o terreno, essa parte daqui. Mas o meu irmão entrou no meio, não, eu tenho dívida, não sei o quê. Aí minha mãe falou, oferece 20 mil para ela. Ela já tinha recebido 50. Aí a minha mãe mandou oferecer 20 para ela para comprar esse 50% dela. E aí ela, não, 20 mil eu não quero, eu quero os 50. Além dos 50 que ela tinha recebido, ela queria os 50. Tudo bem, entendeu? Que o terreno já era caro, né? Você tem os requisitos, posse, lance pacífico, você tem os requisitos para uma ação de usucapião. É claro que o momento melhor já passou. Você poderia ter feito lá atrás, que seria mais tranquilo. Mas ainda dá para usar, né? Ainda dá para usar, ainda dá para se defender com essa tese. E eu diria que é a melhor tese para se defender na sua situação. Não tem outra tese, né? Se não essa, entendeu? Certo. Agora, o que é importante você fazer? Eu sempre falo para os meus alunos que no seu caso tem que estudar o caso específico. Então, é muito importante pedir a averbação premonitória. Por quê? Porque vai sujar a matrícula, aí pode ser que o sujeito que é investidor, ele queira desistir do negócio, aí tente fazer uma proposta de acordo para você. Então, é muito importante tentar fazer com que ele desista, né, ou queira vender para você, porque hoje esse imóvel é de quem? É do investidor. Ele comprou, ele arrematou no leilão, e ele passou para o nome dele. Se não passou, vai passar. Não passou ainda. Ainda não passou? Ainda não passou, ele não recebeu. Ele queria a carta, eu já tinha pedido para o juiz ter a carta de arrematação, mas o juiz já estava perto do recesso, aí o juiz não deu. Entendi. Entendeu? O juiz não fez nada até agora, entendeu? Nem pagou IPTU, nem nada. Até agora tá tudo... tá tudo assim, travado, né? Tá travado. Nossa, que nervoso. Mas é bom. Você vê como Deus está agindo aí, você está ganhando tempo. Você vê como a gente... né? É verdade, é verdade. Você está ganhando tempo. Tá tudo acontecendo de forma lenta, né? O fórum volta dia 20 só. O que orientaria você fazer para ontem? Fazer um usucapião. Uma pessoa, um advogado, Anular esse leilão não tem? É muito difícil. O leilão, para que seja anulado, nós temos algo em torno de 13 teses aí. Você teria que achar um desses motivos. Não vejo a ação correta. Na verdade, a ação de unidade do leilão é uma ação que você vai gastar dinheiro e não vai resolver. Vai acabar acontecendo o pior. Hoje, o único meio que você tem para tentar evitar o pior é distribuir uma ação do usucapião para ontem, com a súmula, fundamentando a súmula 237, e fazer uma outra peça que chama embargo de terceiro. Porque no embargo de terceiro, você vai falar, juiz, eu que tenho a posse desse imóvel, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Então você vai explicar que tem uma ação de usucapião em andamento, entendeu? Entendi. Esse é o caminho que você tem para evitar o pior e ter uma chance de sucesso, chance de êxito, entendeu? Vamos lá. A gente tem que entender quem... Entendeu? Entendi. Hoje você teria que fazer duas ações para continuar na briga, vamos dizer assim. Primeira ação seria a ação de usucapião. Depois, posteriormente, a outra ação seria a ação de embargos de terceiro. O que é embargo de terceiro? É a pessoa que tem a posse falando, não, eu não posso sair daqui, eu tenho a posse e me tiram. É o único meio. Para você, no caso, o usucapião é até mais eficaz do que propriamente a ação, né? Se você quer a chamada ação de embargo de terceiro.
complicado, né? Mas é o único meio que a gente tem. Você vê, você não usou o uso capião, tá pensando, né, que iria ser feito um acordo, algo nesse sentido. Aí, hoje a situação te obriga a usar o uso capião, né? Pois é. Ela te obriga a usar o uso capião porque é o único meio que você tem de defesa, né? Não tem outro. Hoje, para você pedir anulidade no leilão, é muito difícil você ter sucesso. Para você conseguir a nulidade no leilão, você tem que ter motivos, né? E não é o caso. Foi arrematado, tudo bem, a gente pode até procurar para ver se tem algum motivo para suspender esse leilão, mas não é o caminho correto, o caminho mais lento, mais demorado. A chance de dar errado, se essa suspensão, se esse cancelamento, essa anulação do leilão não funcionar, você vai perder o imóvel, entendeu?